Nós estamos no capítulo 17, que nós já começamos, né? Então nós estamos em meio ao capítulo, né? No meio do capítulo. E nós estamos aqui falando a respeito dos trabalhos de passe, né? Das atividades de passe magnético, né? Porque todo passe é magnético. O passe espírita, né? O passe que nós utilizamos na casa espírita, a imposição de mãos, é sempre um passe magnético, né? E até um pouco redundante a gente falar o passe magnético, porque sempre o passe é magnético, né? Então, se baseia em princípios eletromagnéticos, biomagnéticos, né? Em que nós recebemos as energias do alto, por isso que é um fenômeno mediúnico, por isso que está sendo estudado no livro Nos Domínios da Mediunidade, porque nós falamos assim, os médiuns passistas, ou seja, os médiuns que recebem as energias do alto, as energias espirituais, que os espíritos amigos técnicos do passe nos envolvem, né, com essas energias, e essas energias passam por nós, nós canalizamos essas energias com que eles nos envolvem, e essas forças se irradiam de nós para aqueles que vêm tomar o passe. Seja aqui, seja na casa espírita, o mecanismo é o mesmo, as energias se irradiam e chegam até o objetivo final, que é o necessitado. Tá? Então, esse é o passe que o André Luiz, né, e o Hilário estão estudando junto com o Aulus, numa reunião pública, numa casa espírita, e eles foram para uma salinha que é a Câmara de Passe, que é a sala de passes, e estão observando dois passistas que vão começar o seu trabalho de aplicação de passes, tá? Que é uma moça e um senhor, ok? Então nós estamos nesse ponto, né? O André Luiz vai perguntando e os espíritos amigos vão orientando, né? Vão explicando. Iniciando o serviço dos passes, pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada, mas companheiros da casa controlavam-lhes os movimentos. Né? Então vai começar o passe, a gente começa a chamar as pessoas para o passe, começa a se fazer aquela fila, né? Na entrada ali da salinha do passe, e a entrada vai sendo controlada por algum trabalhador da casa, né? E também pela espiritualidade que está ali envolvendo todo o trabalho, auxiliando em todo o trabalho, né? Aqui no caso, como eles estão em dois passistas, então entrarão os encarnados de dois em dois, tá? Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Então, os enfermos, né, os encarnados entravam com expressão, né, com várias expressões, né, certamente de sofrimento, de necessidade, e entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Né? Por quê? Porque das mãos de Clara e Henrique, que são os dois que estão aplicando paz, irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Olha só, né? Essas chispas, né? São fluidos ectoplásmicos. A gente já viu, a gente já estudou no começo do livro sobre isso, né? Então, se a gente pudesse ver, e alguns conseguem ver com mais facilidade, eles estão ali aplicando e saindo chispas de energia das mãos, né? Aqui falou das mãos, mas a gente sabe que sai do rosto, sai do tórax, né? Sai das mãos, né? É um fenômeno bonito de se ver quando eles narram assim como é que funciona, né? Okay? E essas chispas não é apenas luz, né? Porque aqui a gente está sob os raios luminosos, né? Os fótons aqui, a gente está recebendo uma luz, né? Uma luz material aqui que está iluminando o nosso ambiente. Não é apenas luz,
É uma luz espiritual que é feita de princípios vitais. São raios de vida. É fluido vital. Fluido vital é ectoplasma. Tá? É o fluido elétrico animalizado, que diz no Livro dos Espíritos, né? É o fluido vital, ou ectoplasma. Nos domínios da mediunidade, fala os raios ectoplásmicos. Nós arrojamos de nós os raios ectoplásmicos. Quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, quando a gente está bravo, esbravejando, nós também emitimos raios ectoplásmicos. Só que aí é como se fosse uma tempestade. Aí nós começamos a soltar raio para todo lado. Também são raios ectoplásmicos. Também estamos irradiando forças vitais. Por isso que depois de uma briga, depois de uma discussão, depois de um momento de raiva, você fica meio cansado, você fica meio esgotado. Sistema nervoso esgotado, dor de cabeça. Por quê? Porque você gasta altas cotas de força vital, raios ectoplásmicos, só que como se fosse uma tempestade, soltando raio para todo lado, né? E o problema é que essas forças vitais ou ectoplasma, isso aí é força mediúnica. Nós não temos falado que ectoplasma é força mediúnica? Então essas forças mediúnicas, quando nós irritados, esbravejamos e irradiamos essas forças ectoplásmicas a esmo, não apenas nós estamos gastando forças vitais, mas também estamos irradiando forças mediúnicas, que acabam sintonizando com os seres que estão ao nosso redor. Só que numa frequência muito baixa, né? Que é a frequência da irritação, do ódio, da mágoa, né? E aí acabamos sintonizando com entidades que se afinam com esses sentimentos, com esse tipo de onda, com esse tipo de energia. Faz sentido para vocês isso? Vocês entendem? Então, por isso que nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções, a controlar as nossas emoções, porque senão nós gastamos forças preciosas que são importantíssimas para a nossa saúde, são importantíssimas para o trabalho do passe, quem é passista, são importantíssimas para os trabalhos mediúnicos, quem é médium, psicofônico. Por isso que o André Luiz fala, durante o dia da reunião mediúnica, evite rusgas, evite discussões, né? Evite debates acalorados, você começa a gastar muita força mediúnica, você gasta força vital. E às vezes você chega na reunião mediúnica esgotado. Às vezes até sem condição de trabalhar mediunicamente. Tá? Então isso é para preservar o nosso sistema nervoso, para preservar o nosso cérebro, para preservar as nossas forças vitais, o nosso ectoplasma, que é uma preciosidade que nós temos. Tá? Como um tesouro, que se nós não vigiarmos, nós somos roubados pelos ladrões das energias. Ok? Nós temos que vigiar a frequência da nossa vibração, senão nós somos vampirizados. Nós somos roubados pelos ladrões, pelos espíritos vampirizadores dessa força vital que todos nós possuímos, certo? Por isso que a oração é tão importante, a meditação é tão importante, a leitura elevada é tão importante, o Evangelho, o cultivo da leitura do Evangelho é tão importante para nós, pessoal, que vai dando equilíbrio ao coração. Então vai equilibrando as nossas emoções e aí nós passamos a gastar menos força vital à toa. Então a nossa saúde começa a ficar mais plena. Por quê? Porque nós mantemos o fluxo de energia vital no nosso corpo, sem grandes oscilações, sem grandes interrupções. Entendeu? Então a energia vital percorre o nosso corpo, abastece o nosso corpo, alimenta o nosso corpo e nós ficamos saudáveis em todos os sentidos, tá? Ok? Então, essas chispas luminosas comunicavam às pessoas vigor e refazimento. Por que estão tomando passe?
é porque as pessoas estão esgotadas e acabam recebendo uma transfusão de energia através do passe, né? Por isso que os passistas devem ser pessoas equilibradas, né? Suficientemente equilibradas para doar energias vitais, certo? Na maioria dos casos, os médiuns não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto, pois os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando nestes modificações subitâneas, né? Quer dizer, modificações ali quase que imediatas, súbitas, né? Vocês entenderam? Na maioria dos casos, os médiuns não precisavam tocar o corpo dos pacientes. Não precisa. Embora nós vamos ver daqui um detalhe com relação a essa coisa de tocar o corpo, né? Então, via de regra, nós não precisamos tocar o corpo do paciente. Você não precisa, o paciente chegar lá, você pegar nas mãos dele, ou se ele está com a mão virada de um jeito, ele senta na cadeira, você vai e vira a mão do outro jeito. Não precisa fazer isso, né? Tem que deixar a pessoa à vontade, né? Só deve evitar a posição de desmazelo, né? Às vezes a pessoa deita, né? Senta na cadeira como se estivesse deitando na cadeira. Isso a gente pode pedir para a pessoa, ele pode sentar um pouquinho mais ereto, tal, que facilita até o processo do passe, né? Quem vai aplicar passe, até a questão da posição do passista, aí facilita. Então a gente pode até pedir para a pessoa, se ela estiver muito em posição de desmazelo, a gente pode até ajudá-la a ficar numa posição melhor ali, né? Agora, fora isso, né, nós não precisamos ficar tocando na pessoa, né? Evitar, inclusive, movimentos bruscos que venham a bater na cabeça da pessoa, no cabelo da pessoa, no rosto, né? É até indelicado, né? Às vezes você vai aplicar passe de frente para a pessoa. Se você não tomar cuidado, você tem que estar muito atento, né? Se não tomar cuidado, você acaba passando a mão onde não deve, né? Você pode acabar passando a mão onde não deve, encostando onde não deve, né? Então é preciso tomar esse cuidado, né? A pessoa está ali concentrada, orando. Então a gente precisa estar atento, evitar movimentos bruscos de uma forma meio descontrolada, porque isso pode, às vezes, esbarrar na pessoa, a pessoa assustar, né? Bater na cabeça da pessoa, na orelha da pessoa. Isso é ruim, isso é chato, né? Então a gente deve evitar esse tipo de... Aplica a uma certa distância, 10 a 15 centímetros de distância, né? Não é preciso muita coisa, mas também não precisa ficar muito próximo, não. Senão é perigoso acabar encostando, né? Se a pessoa está de óculos, às vezes você passa, pode até tirar o óculos da pessoa, né? Eu falo isso porque realmente essas coisas acontecem, e até na câmara de passe ou na salinha de passe, muitas vezes é um ambiente um pouquinho mais escuro, né? Uma meia luz, tal, né? Uma luzinha verde, ou azul, ou vermelha, né? E é preciso o médium estar atento, né? Não ficar só concentrado ali, esquecer da pessoa, porque pode acabar esbarrando na pessoa, né? E as energias, elas chegam até o halo vital da pessoa. Por quê? Porque todos nós temos um halo vital. Temos um campo energético, tá? Temos uma psicosfera que nos envolve, né? Uma aura, um campo áurico. Então, não é preciso chegar tão perto assim, né? Fazer o passe tão rente, por quê? Porque o seu campo vibratório já está encontrando com o campo vibratório da pessoa, né? De modo que você já está conectado com o campo vibratório da pessoa, né? E a uma certa distância, que eu falei 10, 15 centímetros, você já está irradiando essas chispas de energia que estão chegando até o sistema nervoso da pessoa, né? Os chakras superiores da pessoa, né? Os centros de força dela. Então essas energias já estão chegando até ela, né? Ok? Então a gente deve evitar, a princípio, né? Depois nós vamos ver uma questão importante no que concerne a tocar ou não. Nós vamos analisar um certo ponto aqui, mas de modo geral evitemos tocar, tá?
O Fabiano é Fabiano. Até porque o médium está em transe muitas vezes, né? O médium passista, ele está num transe, é um transe mais superficial, não é um transe como numa reunião mediúnica, né? Ele está ali consciente, ele está ali desperto, aplicando passe, e a pessoa que vai tomar o passe, se for numa reunião mediúnica, às vezes é um médium psicofônico, ele pode estar em transe, né? Então nós precisamos tomar cuidado ao tocar no médium, porque às vezes ele está sensibilizado, ele pode até assustar, né? E também na reunião pública, quem vai tomar o passe às vezes também pode assustar, se você toca, né, de uma forma meio descuidada, vamos dizer assim, né? Tá? Certo? Ok, então vamos lá, mais um pouquinho, né? Então, os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando neles modificações subitâneas, né? Então, não havia necessidade exatamente de se tocar para a energia entrar na pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não havia essa necessidade, né? Os médiuns passistas pareciam duas pilhas humanas, né? Pilha de energia, né? Pareciam duas pilhas humanas deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Né? Então, o Conrado é o espírito que está coordenando essa atividade no plano espiritual. É o espírito que está coordenando, né? E ele está influenciando o Henrique. É a Clara e o Henrique, né? Ele está influenciando o Henrique, que é o médium melhor preparado. E os outros colaboradores, né? Algum outro colaborador está influenciando a Clara, que é outra médium que está aplicando o passe, tá? Então, tanto tanto o Conrado quanto os outros colaboradores que estão influenciando os médiuns encarnados, os médiuns passistas, eles estão irradiando energias para os médiuns. Essas energias circulam a cabeça dos médiuns, segundo o que o André Luiz está dizendo, que ele está observando isso acontecer. Então, a energia está circulando na cabeça dos médiuns e depois se dirigindo para os pacientes que estão tomando o passe, tá? Ok? Né? Então, olha lá, né? Os médiuns passistas pareciam duas pilhas humanas, né? Soltando raios de espécie múltipla, que eram vários tipos de raios que estavam irradiando, né? A fluir da mão, quer dizer, estava saindo das mãos dele, mas antes percorria a cabeça deles, né? Vindas essas energias do Conrado e dos outros espíritos que estão ajudando, tá? Pessoal, quem está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Estamos estudando a mediunidade. Quem estiver precisando de ajuda, fique, preste atenção, ore, né? Assista aí, buscando o pensamento elevado. Quem quiser escrever nomes de parentes, amigos que estão precisando de ajuda. Quem quiser colocar uma aguinha aí, uma jarra de água para ser fluidificada. Depois, no final, nós vamos fazer uma prece e vamos fazer um passe coletivo, né? Para que todos possamos receber essas energias e doar, né? Quem puder doar, vai doar também, tá? Então, vamos lá. Por que a energia transmitida pelos amigos espirituais circulava primeiramente na cabeça dos médiuns? O André Luiz ou o Hilário perguntaram aqui, acho que foi o Hilário que perguntou, né? Por que a energia circulava primeiro na cabeça dos médiuns e depois chegava até os encarnados,
os pacientes, né? Passavam pelos médiuns, a cabeça dos médiuns, depois, por quê? Né? Os espíritos perguntaram aqui. Né? Ainda aqui, informou Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. Tá? Ainda aqui não podemos subestimar a importância da mente. Por isso que a energia primeiro circula na cabeça dos médiuns passistas. Por quê? Porque a cabeça, a sede principal aqui do sistema nervoso, o sistema nervoso central, o cérebro, os nervos, né? É onde a mente que é o espírito, que é o ser pensante, né? A mente se justapõe ao cérebro. Mente é uma coisa, cérebro é outra, né? Mas é na cabeça que há essa junção mente-cérebro. A mente é uma esfera, tá? Inclusive André Luiz fala sobre isso, se eu não me engano, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde ele fala que a mente, como uma esfera justaposta ao cérebro de um certo doente lá e tal. Então, a nossa mente é uma esfera de luz, tá? É uma esfera de luz. E essa esfera, ela se justapõe ao cérebro quando nós estamos aqui presentes. Porque se eu estiver ausente aqui, a minha esfera já foi para onde o meu pensamento estiver. Por isso que na hora que eu vou tomar o passe, eu não devo ficar pensando num, no outro, pensando, não, eu tenho que me concentrar em mim, eu tenho que estar presente ali na câmara de passe, eu tenho que estar de corpo e alma ali na câmara de passe. Se eu fico pensando na minha casa, eu fico pensando, eu não estou ali, eu estou fora dali. Entendeu? Eu preciso estar ali. É hora de eu cuidar de mim, é hora de eu me reabastecer. Até para poder ajudar os outros, né? Então é hora de eu parar ali em mim, justapondo a minha mente, o meu pensamento com o cérebro físico, com o corpo físico, e me beneficiar de elevado pensamento ali, mentalizar luz nos envolvendo, um Pai Nosso, uma música bonita, eu posso pensar na hora do passe, né? E ali eu receber dessas energias, me revigorando espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O médium passista é a mesma coisa. O médium passista não deve estar com o pensamento voando para lá e para cá, não. Ele tem que aprender a se tornar presente no que ele está fazendo. Tá? O médium passista também precisa estar presente, né? Por quê? Porque o espírito amigo está presente ali, está influenciando o médium, né? Está munindo o médium com as energias que ele precisa. O médium não pode ficar voando para lá e para cá, não. Ele tem que estar presente também, mentalizando ali o paciente, recebendo as energias, né? Mentalizando muita luz envolvendo o paciente, pensamentos elevados, orações, tá? Então, ambos precisam estar presentes e atuantes, tanto o médium passista quanto o paciente. A gente vai ver isso mais para o final, se der tempo aqui. Se não der, a gente vê na semana que vem. Vamos ver. Vamos ver. Então, nós não podemos subestimar a importância da mente, pessoal. Tá? É o ponto de contato, né, entre o espírito e o corpo. É o ponto de contato, ponto de ajustamento principal entre o espírito e o corpo é a cabeça, né? Onde está a sede do sistema nervoso. Então, é através dali, principalmente, né, da cabeça do médium, que o médium está ligado ao espírito amigo. Né? Então, através do sistema nervoso é que o médium está ligado ao espírito amigo, tá? E aí ele vai receber essas energias vão se irradiar através das suas mãos, chegando até o paciente. Então, continuando, o pensamento influi de maneira decisiva na doação
de princípios curadores. Olha só, o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Pessoal, quando nós estamos aplicando passe, quem é passista aí que está assistindo, muitas pessoas aí são passistas, né? Trabalham nas casas espíritas, aplicando passe e tal. Então, quando nós estamos aplicando passe, nós estamos lançando de nós, projetando de nós para o paciente pensamento. Tá? Não é só energia, que eu falei, não é luz só, né? É pensamento, é vida. Como diz Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, é energia informativa. É uma energia que leva uma informação. Ok? Por exemplo, quando a gente liga uma televisão, a gente está recebendo, a televisão está recebendo uma energia que traz uma informação, não é? Tanto que essa energia que a televisão capta, ela transmite uma informação. Ok? Você pode até assistir um jornal, um filme e tal. Vem uma informação junto com essa energia. No passe também. Você está aplicando o passe, você está mentalizando saúde, você está desejando fortemente saúde. Você está usando a sua fé, a certeza de que você está irradiando fluidos, que você está canalizando, fluidos divinos, curativos, que você irradia para o doente. E eles vão levando os princípios de saúde que você está mentalizando. Eles vão levando as suas qualidades morais, as qualidades morais do passista. Então nós doamos pensamento, nós doamos energias vitais, nós doamos qualidades morais nossas, junto com a energia que nós estamos irradiando. Vocês veem a importância disso? É como se fosse a síntese do que nós temos sido, a síntese do que temos pensado, a síntese do que temos sentido, a síntese do que temos cultivado. E aí nós vamos irradiar, nós irradiamos essa energia, levando quem somos. Né? Por isso que o médium precisa ir se evangelizando, precisa se melhorando, se equilibrando, para que a sua energia seja de fato uma energia curativa. Logicamente, né? Nós canalizamos as forças dos espíritos amigos, mas precisamos manter essa pureza das energias espirituais que passam por nós. E aí que nós precisamos colaborar com a nossa parte também em termos de elevação. Né? É como um vaso. Nós seríamos um vaso que recebe água pura do plano espiritual. Só que esse vaso precisa estar suficientemente limpo para que a água pura que adentra esse vaso possa sair pura para matar a sede das pessoas. Ok? Então, nós precisamos manter essa boa condição do nosso vaso interior. Tá? Então, a importância do pensamento, né? É decisivo na doação de princípios curadores, pessoal. Tá? Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Ora, pessoal, os espíritos amigos, os espíritos amorosos, fervorosos, os espíritos iluminados, eles atuam nessa base, né, de ideias iluminadas, de fé, de boa vontade, de amor. Então, para nós estabelecermos sintonia com eles, nós precisamos também, encarnados, trabalharmos nessas bases, na base da fé e da boa vontade, tá? Da humildade, ok? Para que nós sintonizemos com os espíritos amigos. A Cláudia Irene está dizendo: como eu sei se posso aplicar passes?
Claudirene, se você se sente bem, né? Se você se sente bem, com boas energias, um bom estado íntimo, né? Com você mesma, com as pessoas ao redor, se você gosta de cultivar a fé, se você gosta de ajudar as pessoas, ok? Você pode, num caso de necessidade, aplicar paz num filho, numa filha, né? Uma pessoa que esteja precisando. A gente sempre recomenda que se faça isso sob a luz da oração, sob a luz da leitura elevada. Lógico que quando a gente vai fazer isso em casa, a gente precisa preparar bem o ambiente, né? Faz uma leitura de uma mensagem, faz uma prece, né? E confia na ajuda do seu espírito protetor, que ele vai, através de você, ele vai chegar até o doente. Às vezes o marido está doente, você pode aplicar um passe no marido. O filho está com febre, pode aplicar um passe no filho. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele fala assim, olha, o médium é um dever até aplicar passe nos bichinhos também. Você tem um cachorro, um gato, né? Você pode aplicar num bichinho que tem em casa. Às vezes o bichinho não está bem, comeu alguma coisa não fez bem para ele, está meio amoadinho. Você pode aplicar um passe no bichinho, né? É só confiar, muito mais inclusive na ajuda dos espíritos amigos, né? Confiar em Deus, confiar em Jesus e impor as mãos, né? E aí você vai sentir essa energia percorrer o seu corpo e chegar até a pessoa que precisa, até o bichinho que está precisando, tá? Então, na casa espírita, nós temos as reuniões onde as pessoas se preparam para se tornarem passistas, né? Após algum tempo de sintonia com a casa, né? De ajustamento, as pessoas vão se sentindo melhor, elas vão aprendendo a doutrina espírita, vão aprendendo a respeito do passe e tal. E aí quem vai se sentindo melhor vai ajudando aquele que está pior. Não é nada muito complicado, pessoal. Aquele que está melhor começa a ajudar aquele que está pior. Então, se você já está há algum tempo na casa espírita, você já está se sentindo melhor, você vai se habituando com os trabalhos do passe, daqui a pouco você está aplicando passe também. Faz lá um cursinho de passe, um estudo e tal, né? E, naturalmente, você vai indo para os trabalhos de aplicação de passe, né? Ok? Agora, se a pessoa não está bem, é melhor tomar o passe do que aplicar, né? Ok? Porque quem vai aplicar é a pessoa que está se sentindo bem, que tem estado bem, que está podendo ajudar, porque ela está sobrando energia lá, está transbordando energia, né? Agora, a pessoa quando não está bem, é melhor aplicar, é melhor tomar o passe, né? Ok? André observou, no entanto, que existem pessoas bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Tá? Então, ó, o André Luiz, ele observou, ele fez uma observação, mas peraí, né? Você falou aí de boa vontade, de fé, tal, né? Mas tem pessoas que têm muita força magnética. Tem pessoas que produzem muito ectoplasma, porque é uma condição até biológica, ela veio com essa característica psicofísica, né? Ela produz muito ectoplasma, muita força mediúnica. Isso quer dizer muita força magnética, né? Então, é uma pessoa que tem muito magnetismo dela, né? Isso sem contar com as forças espirituais e tal. Mas é uma pessoa que produz muita força magnética, né? E aí o André Luiz ele está dizendo aqui, ele está perguntando, né? Ele está fazendo uma afirmação aqui, mas em tom de pergunta, né? Mas tem pessoas bem dotadas de força magnética perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Quer dizer, tem pessoas com muito poder magnético que não se preocupa muito com fazer prece ou, né, essa elevação toda. Né? Quer dizer, como é que fica essa situação? Pessoa que tem muita energia, mas não se liga muito à questão moral propriamente. Né?
Não se liga muito à questão moral, não se liga muito a fazer prece, boas leituras, né? Às vezes até na hora de aplicar o passe, né? A pessoa está distraída, só aplicando alguma técnica, né? Mas não está assim muito elevada, né? Vamos pensar nessa situação. Ok? Vamos ver o que o Aulus diz aqui. Aulus lembrou que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam no infinito. Né? Quer dizer, o Aulus lembrou que as pessoas, todo mundo tem o seu potencial magnético, todo mundo tem a sua força magnética, o seu quantum de ectoplasma, né? Mas varia, se gradua ao infinito. Quer dizer, se um vai ter mais, o outro vai ter menos, isso acontece. Cada pessoa tem um certo potencial magnético, entendeu? Mas todos têm potencial magnético, né? Então ele começou explicando dessa forma. Evidentemente, tais indivíduos podem curar. Às vezes a pessoa não tem muita preocupação com o elemento moral, né? Às vezes só aplica uma técnica lá, mas nem se preocupa em elevar o pensamento. Ele acredita que é só ele que está ali usando a força dele, né? Que é só a energia dele e tal, né? Não está pedindo ajuda dos espíritos, tá? Tais indivíduos podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Vocês entenderam, pessoal? Quer dizer que a pessoa que se descuida do elemento moral, da sintonia com os bons espíritos, ela vai curar acidentalmente, né? Ela pode irradiar dos fluidos dela e exercer alguma mudança ali no cosmos celular. Só que nós aprendemos também que sem as qualidades morais elevadas do passista, os fluidos eles vão ter uma duração muito menor. Eles vão ter, vamos dizer assim, uma fixação e uma ação no corpo da pessoa muito mais rápida e menos duradoura, vamos dizer assim, com menos efeitos positivos. Por quê? Porque o que dá maior força aos fluidos que nós irradiamos são as nossas qualidades morais, né? E a sintonia que estabelecemos com os bons espíritos, que nós recebemos os fluidos curativos do alto e nós acrescentamos com as nossas qualidades morais, e isso vai gerar um bom efeito para o paciente. Agora, sem essa elevação, os fluidos, nós podemos ter muitos fluidos, mas de pouca qualidade. Pode até ter uma ação de alívio em certos sintomas, mas de pouca duração. Daqui a pouco a pessoa está tão necessitada quanto antes, né? E aí o aplicador pode falar assim: eu curei a pessoa, eu ajudei a pessoa, eu nem acredita aos bons espíritos, ele acredita a ele mesmo. Olha essas mãos aqui que curaram as pessoas. E a gente tem que lembrar de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso curou muita gente, mas ele sempre dava crédito a Jesus, né? Quer dizer, a humildade dele, né? O que fazia com que as suas curas tivessem um poder muito grande, que as suas energias tivessem uma ação muito mais permanente, muito mais curativa, né? Realmente atingindo os objetivos, né, a que se destinavam, mas isso pela humildade de Paulo de Tarso. Jesus, né? Deus é uma coisa, Jesus é outra. Jesus, quando curava as pessoas, ele não acreditava nem a ele, né? Jesus falou: vai, meu irmão, que a tua fé te curou. Vai que a tua fé te curou. Você vê, ele não acreditava nem a ele, né? Então, esse é um dos pré-requisitos, né? Essas qualidades morais e principalmente a humildade, né? Que no dizer de Jesus, no livro Boa Nova,
É a virtude mais difícil da gente conquistar, mas é das mais importantes, a humildade, né? Que é o que faz a gente se sintonizar muito melhor com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, e nos tornarmos instrumentos para a cura, para a melhora, instrumentos para a mudança do quadro que nós estamos tentando auxiliar, né? Mas sem que isso se transforme em motivo de exaltação do ego. Porque aí, gente, é caminho para a queda. Aí é caminho para os desajustes espirituais, né? Para a vaidade, para o orgulho. Aí é o caminho, né? Uma coisa é você ficar satisfeita com as melhoras das pessoas. A gente deve se alegrar com os resultados obtidos. Nós não devemos ser obcecados pelos resultados, como a gente aprende com os bons espíritos, né? Nós não devemos ser obcecados pelos resultados. Por quê? Porque a semeadura nós vamos fazendo, mas a colheita pertence a Deus. Nem sempre as pessoas alcançarão a melhora que nós desejamos. Isso não deve se tornar motivo de tormento para nós, né? Nós gostaríamos, sim, que a pessoa melhorasse, mas Deus é a relação dela com Deus também. Você vê aqui que o Aulus disse, ó, evidentemente, tais indivíduos podem curar, mas acidentalmente, quando a pessoa não tem um componente moral, né? E quando que ela consegue curar a pessoa? Quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata. Quer dizer, não é nem pelos méritos do aplicador, é pelos méritos do paciente que ele está sendo curado. Por quê? Por causa da intervenção de amigos que o favorecem. Intervenção de espíritos amigos que estão ajudando. A pessoa não está acreditando em espírito, não está pedindo ajuda para ninguém, mas os espíritos amigos estão ali caridosamente ajudando aquele magnetizador, vamos dizer assim, aquela pessoa que acha que só conta com suas forças, né? Para que o paciente melhore. E muitas vezes o aplicador, né, dos recursos dele ali, né, vamos supor, a pessoa às vezes sai se vangloriando ainda, né, falando que ele que curou tal pessoa, né? Então são coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, né, para a gente não cair nessas armadilhas que os médiuns sempre estão sujeitos a cair, né? A fascinação, o encantamento consigo próprios, né? Dentro de um processo narcísico, né? Dentro de um egocentrismo muito grande, né? Uma pretensão, que o André Luiz vai falar um pouquinho mais aqui, ó. Então vamos lá. O Aulus, né? Continuando a explicar. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, quer dizer, vamos fazer uma pausa aqui, né? Quer dizer, quando a pessoa tem muita força magnética, mas ela gasta essa força sem o elemento moral, né? E utiliza essas forças a seu bel prazer, né? E aqui, inclusive, os espíritos amigos, eles fazem uma junção, o Aulus, inclusive, ele explica aqui, no início do hipnotismo, nós temos aí, na mesma época, praticamente, o início do magnetismo, do estudo do magnetismo, do estudo das forças magnéticas. Tanto que achavam que hipnotismo e magnetismo eram praticamente a mesma coisa, né? Quem lidava com a hipnose achava que era um fluido que o hipnotista utilizava, né, para fazer as suas demonstrações de hipnose, que era uma energia que ele estava usando, né? Então, o hipnotismo e o magnetismo surgiram nesse momento, né? São ciências irmãs aí que surgiram juntas. Depois foram se diferenciando. Hoje, a maioria dos hipnotizadores, hipnotistas, não acreditam que se trata de uma energia
que o hipnotizador utiliza, mas usa também. Nós, espíritas, nós acreditamos sim que no fenômeno da hipnose existe sim, até o André Luiz fala sobre isso no Mecanismos da Mediunidade, o livro Mecanismos da Mediunidade. Ele fala sobre hipnose e fala associando a fluido sim. No início do estudo do hipnotismo e do magnetismo, se acreditava que estavam juntos. Depois se separou, né? Mas dentro do espiritismo a gente vê que está próximo sim, né? Então o Arlo está dizendo das demonstrações de palco, de hipnose, por exemplo, né? Hoje nós temos também o uso da força magnética por aplicadores, né? Pessoas que aplicam essa força magnética fora do contexto religioso, fora do contexto da oração, fora do contexto da gratuidade. Tem pessoas que usam muito a força magnética, só que cobrando, né? Então, quando você associa a força magnética que você tem com cobrança, aí você está cobrando por uma coisa que você ganhou, que é a sua, você ganhou, né? Foi uma coisa gratuita, né? Então, aí a gente tem que lembrar o dai de graça o que de graça recebestes, né? Vocês entendem? Então, quando nós associamos cobrança, por exemplo, com as forças magnéticas que nós exteriorizamos, nós estamos nos sintonizando com os espíritos ambiciosos do plano espiritual. Quando nós associamos as nossas forças magnéticas que nós exteriorizamos por vaidade, sem atribuir a Deus, sem atribuir aos bons espíritos, a Jesus, só eu com meu ego, acreditando que eu é que estou curando as pessoas, eu tenho um dom de curar e tal, aí eu acabo atraindo os vaidosos, os orgulhosos do plano espiritual. Aí o perigo é esse. Eu posso não cobrar, mas eu acabo me associando aos vaidosos, aos orgulhosos do plano espiritual. E me torno vítima tanto de hipnotizadores, né? O Aldous até fala no livro, né? Que se eu estou abusando das minhas forças magnéticas, na hipnose, por exemplo, né? No uso da sugestão, no poder que eu exerço sobre as pessoas, eu vou acabar encontrando alguém que tem mais poder que eu e vou acabar hipnotizado em processos de obsessão. Se eu estou gastando as minhas forças magnéticas, né? Se eu estou cobrando por elas, eu acabo vampirizado pelos espíritos vampirizadores, entendeu? A mediunidade, pessoal, é sagrada, a mediunidade é muito delicada. E quando nós tratamos de exteriorizar os recursos magnéticos, nós precisamos tomar muito cuidado para que seja cercado de toda a pureza de intenção possível. Para que seja cercada de todo o ambiente espiritualizante possível. Por quê? Porque nós estamos exteriorizando forças muito sutis, muito delicadas, que facilmente podem ser associadas a determinados defeitos, né? Em nós e certas condições negativas do ambiente. Então nós temos que preparar a nossa intenção, as nossas condições morais e também o ambiente onde nós estamos, para que de fato seja um trabalho espiritual, né? Seja uma atividade de fato elevada e despojada de qualquer outro objetivo que não seja o de a fraternidade pura, né? Como Jesus fazia, como nós aprendemos na doutrina espírita, né? A Sandra Leite colocou: para fazermos o curso de passista, quais são os requisitos? Frequento um centro há um ano e meio, participo de várias atividades do centro, sem distinção, né? Aqui foi grande a mensagem aqui, né? Participo da entrega dos copinhos d'água fluidificada quando... Olha, Sandra,
Importante a sua pergunta, né? Aí depende de cada casa. Não existe um padrão único dentro do espiritismo para as casas. Existe como cada casa espírita se organiza, tá? Então tem casas que exigem que você tenha um X tempo na casa espírita, que você tenha feito o curso de passe, o curso básico, então. Aí cada casa cria as suas regras, né? Tem casas que quando a pessoa está bem, tem boa vontade de ajudar, né? Se sente em condição de ajudar, ela vai sendo aproveitada e vai fazendo os estudos na mesma medida que vai trabalhando também, né? A princípio de uma maneira mais singela, depois vai aprendendo algo mais complexo, né? Ok? Uhum. Ok, né, pessoal? Nossa, nós já estamos aqui no horário, né? Acho que nós vamos ter que finalizar já, para não ficar muito longo aqui o estudo, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. E aí a gente faz o passe também, né? Que nós falamos que iríamos fazer, né? Nós vamos fazer, quem quiser colocar o nome dos parentes aí, pessoas necessitadas, pode pôr, né? Vamos então fazer uma prece e fazemos o passe, tá? Aí semana que vem a gente continua, que eu acho que nós temos conteúdo ainda para pelo menos mais uma semana do estudo do passe. Aí depois nós vamos entrar em outro capítulo, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Convidamos a todos então para se unirem a nós em pensamento, né? Vamos todos que somos seres criados por Deus, com potenciais infinitos dentro de nós, jamais dimensionados, nunca foram medidos os nossos potenciais. São potenciais advindos da presença de Deus dentro de cada um de nós. Esse potencial esperando para ser desenvolvido, para ser trabalhado, utilizado no bem. O potencial que temos de sintonizar com as energias superiores, com a espiritualidade superior, nós estamos utilizando agora, Senhor. Lembrando de Ti, quando realizavas as curas, quando falavas às multidões, quando percorrias as várias regiões da Galileia, da Samaria, da Judéia, quando andavas à beira do lago de Genezaré, quando falavas da barca ao som das águas e o murmúrio do vento, diante da multidão sedenta, necessitada, carecendo de tudo, mas sobretudo de amor, sobretudo de paz, de luz. E esse amor, essa paz, essa luz, Senhor, que nós rogamos de Ti, do Teu coração cheio de misericórdia, para que nos envolva, Senhor. Da mesma forma que Tu impunhas as Tuas mãos sobre os doentes, somos todos nós os doentes, Senhor. Então impõe as Tuas mãos sobre nós, para que nós, como médiuns que somos, possamos receber dos fluidos curativos que procedem de Ti, da Tua mente poderosa, do Teu coração misericordioso, e esses fluidos possam alcançar o nosso sistema nervoso, a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas células nervosas, as nossas glândulas endócrinas, possam chegar até a corrente sanguínea, se espalhar por todo o corpo e saírem, Senhor, após equilibrarem todo o conjunto do nosso organismo, se irradiarem de nossas mãos, se irradiarem
do nosso coração, da nossa cabeça em direção aos necessitados, Senhor. Para que recebendo possamos também doar, e para que doando possamos mais receber da infinita misericórdia que procede do Pai. Fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de paz, fonte inesgotável de ternura e de harmonia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos momentos do agora. Que essas forças que se irradiam de nós possam transitar o espaço e chegar até os lares que estão pedindo auxílio neste momento. Possam chegar às casas, apartamentos, ambientes de trabalho, e como uma luz que jorra do alto, cair sobre todas as pessoas, toda a família, todos os irmãos que estão necessitados. Alguns acamados, outros aflitos, desesperados, mas que ao contato com essas forças vão acalmando seus corações, vão aliviando as suas emoções, seus sentimentos. Os pensamentos turbilhonados vão se tranquilizando e o ambiente vai se iluminando. Que os espíritos necessitados possam ser recolhidos para os ambientes de tratamento, Senhor. E que a luz do Teu amor vibre em nossa vida a cada dia mais e mais. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem, terminamos, né? Obrigado a todos pela presença, pela participação, tá? Que Jesus abençoe a todos, fiquem todos com muita paz. E na quinta-feira estaremos juntos, né? Se Deus quiser, continuaremos juntos aí em mais um estudo, tá bom? Todos estão convidados. Um grande abraço, fiquem com Deus, viu? Bom descanso para todos. Até mais.